dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa quinta-feira, como eu sempre digo, um dia abençoado, um dia de muita paz. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Mais um dia que você e sua família, seus amigos, têm para louvar, para agradecer e correr atrás das metas financeiras, as metas espirituais, as metas de conversão. E hoje falando da amizade, né? Como amigos são importantes, né? O evangelho de hoje fala sobre isso. Tem amigos que nos levam para perto de Deus. Tem amigos que nos levam para a cura. O evangelho de hoje fala sobre isso, né? A amizade. E eu falando aqui de amizade, e lembrei da grande amizade de nossa mãe, Nossa Senhora, a Virgem Maria, que naquele tempo era noiva de José, né? E ficou grávida de Jesus através do Espírito Santo, dizendo sim a um chamado de Deus. E eu pensando aqui hoje nesse momento de Maria e comparando aquele tempo ao dia de hoje, né? Naquele tempo a mulher tinha pouco valor, era pouco valorizada, né? E Maria foi escolhida por Deus já para valorizar a mulher, para mostrar que a mulher é igual ao homem, que a mulher não está acima nem abaixo, ela está do lado do homem. Tanto é que no livro do Gênesis fala, né, na criação do homem foi tirada uma costela. Você vê que não tirou do pé nem da cabeça, tirou da costela aqui da metade do homem, porque a mulher é igual ao homem, tem que ter os mesmos direitos, tem que ter as mesmas condições, tem que ter até mais do que o homem, porque era quem gera vida, né? Então, lembrando de Maria, lembrando das coisas de hoje, dos ciúmes, das brigas, da desconfiança, das redes sociais que tanto elevam demais uma pessoa, como também acaba com a vida de outras, né? E eu pensando aqui, fazendo reflexão, Maria ficou grávida, como todos nós sabemos, e na época ela era noiva de José, né? E José, quando soube que Maria estava grávida, José sabendo que não tinha ainda nada com ela, era uma jovem de 14 anos, e ela parece grávida. E eu queria focar aqui com vocês essa reflexão. Eu acordei com isso na cabeça hoje. Com tanta violência no mundo, com tanta traição, com tanto homicídio, onde aqui no Brasil as estatísticas mostram que a cada dia várias mulheres são assassinadas, né? Imagine se fosse no tempo de hoje. Você está noivo, uma moça de 14, 15 anos, naquela época, né? Podia, hoje, pela lei nem pode mais. Mas imagine a situação. Essa menina, essa jovenzinha, aparece grávida assim do nada. E o noivo sabendo que não tinha tido nenhum tipo de relação com ela. O que faria hoje um noivo nessa situação? Eu queria focar. O que faria um homem hoje nessa situação? Minha noiva está grávida, mas eu não tive nada com ela. O que faria se fosse um de nós hoje nessa situação? Eu queria trazer para vocês essa reflexão da atitude de José. José sendo um homem justo, calmo, um homem focado em Deus, um homem que tinha realmente uma justiça divina, né? Um homem que foi criado dentro das leis ali dos judeus, um homem que seguia os mandamentos de Deus. Ele ficou sabendo, descobriu que Maria estava grávida. E olha o senso de justiça de José. Foi o que José fez. Vou fugir, vou embora naquela hora da noite, vou sair sem denunciar Maria. Porque ele sabia que se denunciasse Maria, ela seria apedrejada. Mas o senso de justiça, o de amor que ele tinha por Maria, de amor que ele tinha pelo próximo, de amor que ele tinha por a sua noiva, que Maria estava prometida a José, ele disse: eu vou fugir,
todos vão pensar que eu engravidei Maria e fugi, e ela não vai morrer. Já pensou que homem justo, que homem bom ia sacrificar a própria reputação dele pelo bem de Maria? E foi nesse momento que José estava pensando isso, que o anjo veio e disse: acalma teu coração, que o filho que Maria espera é o Filho de Deus. Ela engravidou por força e obra do Espírito Santo. Mas o anjo só veio quando José pensou em agir dessa forma. Talvez se fosse um de nós hoje, nós teríamos defamado, colocado o nome dessa jovem na rua. Talvez alguns teriam até brigado com a família. Talvez, em alguns casos extremos, essa moça teria sido até agredida. Ou coisa pior. Então, eu queria refletir para a gente tomar como exemplo José e Maria nesse dia. Para que a gente, antes de agir com ignorância, com a força do mal pensar, com a falta de inteligência, a gente refletir sobre as coisas. E o evangelho de hoje, dessa quinta-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versos de 1 a 8. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus amigos, como eu falei aqui no início, do vídeo, amigos são importantes. Por quê? Foram os amigos que levaram esse homem paralítico até onde Jesus estava. Levaram ele numa cama. Por isso que eu falei que amigos são importantes. Tem amigos que levam a gente para perto de Deus. Os que não são amigos nos afastam das coisas boas, nos afastam da família, nos afastam das coisas de Deus. E aqui Jesus diz ao homem: levanta-te, os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus disse isso porque Jesus viu a fé. Aqui no Evangelho diz: Jesus viu a fé deles. Jesus não viu só a fé do paralítico. Vejam que Jesus mais uma vez envolve a comunidade. Por isso que é importante a gente estar em comunidade. Seja a comunidade familiar, seja a comunidade da igreja, onde você estiver, em qualquer comunidade, a comunidade do trabalho, a comunidade, tem aqueles grupos hoje, que tem o grupo da corrida, o grupo da academia, onde você estiver, você tem a capacidade de falar dos ensinamentos de Cristo. Você tem a condição de evangelizar. E aqui no evangelho de hoje, Jesus vendo a fé deles. Jesus vendo a fé deles. Por isso que quando uma família se une, os amigos se unem para ir na casa daquela pessoa que está afastada, que está com problema, tudo isso é fé. Quando tem um grupo de oração, vamos fazer aqui um grupo de oração, vamos rezar por alguém, vamos marcar um encontro para a gente rezar o terço.
em intenção daquela intercessão daquela pessoa, daquela família. Porque Jesus olha a fé de todos, né? Quando a gente quer uma coisa com alguma autoridade, quando a gente vai sozinho é uma coisa, quando a gente vai em grupo, a força é maior. Imagine a nossa oração solitária, imagine a oração de um grupo grande, de fé verdadeira agindo. Então, aqui foi uma grande libertação. Jesus libertou aquele homem da paralisia. E qual é a nossa paralisia hoje? Qual é a nossa paralisia? Nós às vezes estamos andando, estamos ouvindo, estamos falando, mas sempre tem uma coisa que nos paralisa. E uma coisa que nos paralisa muito, que a gente está muito ênfase, é o medo. Nós temos medo de evangelizar, nós temos medo de falar, nós temos medo de dar um bom conselho, né? Tem algumas pessoas que dizem, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu não concordo. Se você vê que tem uma brecha ali, tem uma abertura, que você tem alguma coisa boa para falar, você fala. Agora, se for coisa ruim, para colocar mais lenha na fogueira, para distratar, para inflamar, para incentivar o outro a ir para os caminhos errados, para incentivar o outro a agredir, não fale. O silêncio aí é bem melhor. Mas aqui foi uma grande libertação. Jesus libertou esse homem através da fé dele e dos amigos. E veja que o Evangelho fala que os mestres da lei ficaram incomodados, porque Jesus libertou o homem. Porque os mestres da lei, eles não conheciam de amor, eles conheciam da lei. A lei por a lei. E Jesus não. Jesus, além da lei, Jesus tinha a misericórdia. Jesus não tinha esse negócio de sábado, domingo. Jesus dizia o quê? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quer dizer que se tem um irmão teu morrendo no sábado, tu não vai socorrer porque é sábado? Jesus era assim. Jesus é assim. Ele não despreza o pecador. Jesus, ele despreza o pecado. É diferente. E os mestres da lei, ele desprezavam o pecador. Porque eles diziam, se é paralítico, se é cego, se é mudo, se é aleijado, se tem a mão seca, é porque ele está pagando por o pecado dos pais, dos avós. E Jesus veio para abolir tudo isso. E o evangelho de hoje é bem claro. Pela fé dele, do paralítico e dos amigos, Jesus o libertou. E diz mais aqui ainda, buscai a confissão. Quando esses amigos e esse paralítico, minha gente, foram até lá, até perto de Jesus, eles fizeram o quê? Uma confissão. Eles confessaram que eram fracos, que eram paralíticos, que eram pecadores. Foi um tipo de confissão. E Jesus diz o que aqui? Os teus pecados estão perdoados. E às vezes a gente tem que buscar a confissão para que também nós possamos se livrar de algumas paralisias. Temos ainda paralisias. Eu não sei qual é a sua, meu irmão, minha irmã. Qual é a sua paralisia? Se é a preguiça, se é a falta de fé, se é o medo, se é alguém que está lhe pressionando. Eu não sei qual é a sua paralisia. Eu sei das minhas. Mas tenha certeza de uma coisa. Se aproxime de Jesus. E com certeza ele vai dizer, como ele disse aqui para esse paralítico, a tua fé te curou. Vai e não peque mais. Assim como ele disse para a mulher pecadora, né? Porque o Evangelho diz que o mal é o pecado. O Evangelho diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes a gente pensa que morte é só morrer, né? O coração parar, fechar os olhos, perder a consciência e ser enterrado. Não. Como eu já falei aqui em outros vídeos, tem muita gente aí comendo, falando, rindo, andando, mas já morreu. Já não tem mais nada dentro dela. Já não tem mais amor, já não tem mais misericórdia, já não tem mais compaixão, já não tem mais fé. Não tem sentimentos.
é preciso a gente ter cuidado com vários tipos de mortes. Então, minha gente, nesse evangelho de hoje, que a gente tome como exemplo, a gente possa também se aproximar de Jesus, com muita fé, com muita oração, e fazer como José fez no caso, quando Maria ficou grávida do Espírito Santo. Pensar com misericórdia, pensar com amor. Quantos sentimentos de vingança, de vou dar o troco, vou defamar, vou falar mal, vou falar o que eu não sei. Comigo é assim, não levo desaforo para casa. Por isso que acontece muitas vezes as desgraças na vida da gente. Precisamos agir com amor e com misericórdia. E sermos justos. Sermos justos em tudo. Foi Jesus que diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa um like no canal nessa quinta-feira. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, seus grupos, suas pastorais, grupo de trabalho. Que você possa, a cada dia, junto com sua família, também se aproximar de Jesus. Deus te abençoe.